Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos então aqui em mais uma quarta-feira para podermos estudarmos juntos a palavra de Deus, meditarmos na vontade do Senhor para as nossas vidas nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia. E nós estamos então às quartas-feiras meditando sobre como nós podemos glorificar a Deus e como nós podemos nos fortalecer no Senhor em meio às situações difíceis como as que nós estamos vivendo nesses últimos meses. E nós temos considerado o livro de Filipenses, que é um livro então que Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai então passar por um momento de reclusão, ele está preso em Roma, e ele então se comunica com a igreja de Filipos por meio de cartas. Interessante que naquela época não tinha internet, não tinha computador, celular, smartphone, e o apóstolo Paulo então usa o meio que tinha para comunicar-se então com a sua igreja. Isso nos ensina muito sobre meios criativos que nós devemos e podemos utilizar nas nossas épocas, nosso período, para poder então continuar sendo igreja e cuidando da vida uns dos outros. Paulo então escreve a carta de Filipenses desejando então cuidar da vida dos irmãos, cuidar da vida dos crentes em Filipos, e isso mostra-nos que apesar das dificuldades, apesar das situações difíceis que podemos viver e enfrentar, ainda em meio às dificuldades, nós devemos continuar sendo igreja. Ainda em meio às dificuldades, nosso chamado, ele prossegue, ele continua. E ainda em meio às dificuldades, nós devemos então glorificar a Deus da forma como Ele deseja. Então, nessa noite, nós queremos voltar os nossos olhos para Filipenses e novamente meditar, continuar meditando nesse texto. Hoje nós vamos meditar no capítulo 2. E se você tem uma Bíblia por perto, eu peço então que você abra a sua Bíblia no capítulo 2 de Filipenses e nós vamos então meditar no versículo 1 até o versículo 4 nessa noite. Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Queridos irmãos e queridos amigos, nesses pequenos versículos, 4 versículos apenas, nós temos Paulo sendo usado por Deus para expressar uma preocupação com a vida da igreja, uma preocupação com a igreja do Deus vivo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Algo interessante é porque Paulo, nessa epístola, carta, ele vai então mencionar coisas que ele considera fundamental para a vida da igreja em períodos difíceis, em períodos de dificuldade. Paulo já mencionou o desafio de viver para a glória de Deus, o desafio de estar disposto a morrer pelo Senhor Jesus Cristo e pela causa do Evangelho. Mas agora, Paulo vem de fato mencionar outro assunto muito importante que a igreja do Senhor Jesus deve de fato batalhar, considerar importante, julgar necessário. Paulo vem falar então nesses versículos da unidade da igreja. Unidade no fato de que a igreja deve ser una. Apesar da igreja do Senhor Jesus Cristo ela ser composta por pessoas diferentes, por pessoas que têm comportamentos, atitudes e principalmente no aspecto de jeito diferente, cada um é diferente do outro, mas existe um aspecto que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela deve ser una, ela deve ter unidade. A igreja do Senhor Jesus, apesar de formada por pessoas diferentes, cada pessoa deve batalhar para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a comunidade dos salvos, tenham unidade. E unidade
quando nós pensamos então no aspecto unidade, Paulo vem então nos ensinar que se nós queremos manter então uma unidade, nós temos que olhar então para o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz então no versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, afetos e misericórdias, se há em Cristo, então é necessário que então haja a busca pela unidade. Uma coisa importante aqui é porque Paulo ele vai fundamentar a necessidade da unidade da igreja na pessoa de Cristo. Paulo já havia dito que o exemplo para o sofrimento pela causa do Evangelho é Cristo, ou seja, a igreja tem que sofrer pela causa de Cristo. E para quem que ela olha? Para o Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo está dizendo novamente que se a igreja quer manter uma unidade na fé, ela também deve olhar para o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz aqui, se há, pois, alguma exortação em Cristo, e aqui notemos que o que Paulo está dizendo não é que ele está considerando a possibilidade de em Cristo não ter o encorajamento para isso. O se aqui não é de fato uma colocação de dúvida, mas é na verdade uma afirmação. Uma vez que há em Cristo exortação e vocês podem comprovar isso, ele está dizendo isso, só que de uma forma usando a condicional. Ele está dizendo, então, olha, se há em Cristo e vocês sabem que há, então façam isso. Ele está dizendo, olha, se há em Cristo exortação, se há consolação de amor, comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia entre vocês, olhando para Cristo, então vocês completem a minha alegria. E aqui, novamente, a igreja de Filipos já tinha alegrado a vida de Paulo, já estava sendo presente na vida de Paulo em um momento de dificuldade. Mas aqui um ponto interessante é que Paulo ele queria se alegrar no fato da igreja estar unida. Lembremos que naquele período muitas pessoas, falsos mestres, pessoas más, queriam então trazer dificuldade para a igreja. O próprio inimigo trabalha semeando contenda no seio da igreja, querendo causar divisão. E Paulo sabe que isso não faz bem para o evangelho. Então o que é que Paulo faz? Ele escreve então essa carta e ele faz questão logo no início da carta, no capítulo 2, de mencionar a importância da unidade da igreja. A importância de cada membro poder então buscar o melhor para a sua comunidade, a importância de cada membro poder viver próximo da sua comunidade. Paulo diz então como eles devem então buscar essa unidade. O que de fato é a unidade? Aí ele vai dizer, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui, se a gente pudesse resumir, e de fato a gente está passando pela exposição bem, de forma panorâmica da carta aos Filipenses, o que Paulo está querendo dizer é, olha irmãos, olha a igreja de Filipos, busquem viverem o mais próximo possível. Busquem de fato ser um, o coração, a alma, estarem juntos, terem o mesmo pensamento, terem a mesma atitude que glorifica e que ama a Deus. Paulo vai mencionar, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. A ideia de Paulo aqui é, olha, que vocês possam buscar a Deus para ter um pensamento uno, que vocês possam buscar a Deus para vocês terem atitudes de amor unas, compartilhadas, igualitárias, ou seja, que o amor não seja de uns, mas seja de todos, uns pelos outros, que vocês possam de fato estarem unidos de alma. E a expressão é de fato que vocês estejam juntos, que haja comunhão, que vocês possam estar em plena harmonia uns com os outros. Queridos, como é que uma igreja do Senhor Jesus Cristo, como é que uma igreja verdadeira, ela pode nutrir a unidade em meio a tanta diversidade? Como é que a igreja do Senhor Jesus, ela pode de fato viver uma vida de plena comunhão se são pessoas totalmente diferentes, com costumes diferentes, com pensamentos muitas vezes diferentes? Aqui Paulo diz que essa unidade, ela não pode estar baseada no que eu penso, no que eu acho,
nas minhas opiniões pelas minhas opiniões, mas a unidade ela é buscada e ela é alcançada por meio do Senhor Jesus Cristo. É olhando para Cristo e é em Cristo que nós encontramos o caminho para a unidade da igreja. Interessante perceber que Paulo começa encorajando a igreja a olhar para Cristo. Olha, queridos, olhem para Cristo. Se há nele alguma exortação, algum encorajamento, se vocês se encorajam em Cristo, se vocês olham para Cristo e ao olhar para Ele, vocês podem então ter encorajamento, então olha o que eu estou dizendo. Vocês busquem a unidade, vocês vivam em unidade. Por que isso? Porque de fato é no Senhor Jesus Cristo que nós encontramos a unidade da igreja, a unidade de buscar o bem do outro, a unidade de poder buscar o bem daquele que pensa diferente de mim, a unidade de buscar que outros compreendam a palavra como eu compreendo. Então, a unidade de amar o outro está justamente em Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo e nós percebemos que Cristo se deu pela igreja, que Ele deu a vida para salvar a sua igreja, para fundar a sua igreja. Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que Ele teve misericórdia daqueles que eram fracos na fé. Quando nós olhamos para Cristo e percebemos que Ele se deu por aqueles discípulos durante ali 3 anos e meio, nós percebemos que Cristo, de fato, não apenas falou, mas Ele viveu uma busca pela unidade do povo. Além disso, quando nós olhamos para o plano de Deus maior e mais amplo, nós, de fato, percebemos que Deus está querendo formar um povo. Um povo. E, novamente, um povo traz a ideia de unidade. Comunidade. Perceba que é desejo de Deus a unidade da igreja. Perceba que quem está formando e unindo um povo é Deus. E Deus, então, nos torna participantes desse trabalho de viver e constituir um povo em unidade. O contrário da unidade é o individualismo, a separação. E Paulo vai mencionar algumas coisas aqui. Ele vem falar de alguns inimigos da unidade da igreja. Ele fala no versículo 3, nada façais por partidarismo. E aqui partidarismo, a gente pensa logo naquela ideia de política partidária, e talvez essa ideia contemporânea de política partidária nos ajude a compreender o que Paulo está querendo dizer aqui, porque quando Paulo diz assim, nada façais por partidarismo, essa palavra partidarismo, ela também pode ser traduzida por paixão partidária, ambição egoísta, apego de um em detrimento do outro. A ideia de uma paixão partidária é aquela paixão que você não considera os fatos nem a verdade, mas você faz um julgamento por apego a um em detrimento de outro. E partidarismo, então aqui Paulo está pensando naquele contexto de viver uma vida dentro da igreja apegando-se a um e se separando de outros. Partidarismo aqui tem a ver com a discórdia, com a inimizade, com os problemas gerados da comunhão em vida e família. Essa palavra partidarismo, ela aparece aqui em Filipenses no capítulo 1, no versículo 17, em que Paulo diz assim, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia. E essa palavra discórdia é a mesma palavra aqui que é traduzida como partidarismo. E o que é discórdia aqui no versículo 1:17? É pessoas que pregavam a Jesus Cristo, faziam uma coisa boa, mas o propósito era o quê? Gerar contendas e problemas para o apóstolo Paulo. Então, notemos aqui que o que Paulo está querendo alertar a igreja do Senhor Jesus Cristo é que partidos, discórdias, problemas entre irmãos podem trazer dificuldade para a união. E é por isso que ele está dizendo aqui, olha, que vocês não façam nada por partidarismo. Fazer uma coisa para gerar dificuldade para o relacionamento, por mais que essa coisa seja boa, ela não agrada a Deus. Então faça para a glória de Deus. Cuidado com a dificuldade gerada pelas dificuldades do relacionamento entre irmãos. Que você não seja um instrumento usado não por Deus, mas por Satanás, para gerar discórdia na igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ter cuidado com isso,
para que a minha vida individual como membro, ela não seja um motivo para gerar discórdia, partidos entre a igreja. Então a igreja, ela deve de fato zelar pela unidade e guerrear contra a discórdia, contra as inimizades. E outra palavra que ele vai usar aqui é vanglória. Vanglória aqui no sentido de um amor próprio, de um orgulho, de uma vaidade, você realizar algo para o seu próprio benefício. Você pode até fazendo uma coisa boa, mas o fim não é a glória de Deus, o fim não é abençoar a comunidade, o fim é você mesmo. Naquele contexto, haviam pessoas que estavam pregando a Cristo uma coisa boa, mas o alvo, trazer dificuldade para Paulo. Vanglória, uma glória vã. Essa palavra só aparece aqui em todo o Novo Testamento, a rapax legomena, é uma palavra que aparece só uma vez. Mas o contexto mostra que uma grande inimiga da unidade da igreja é a busca por a autoelevação, é a busca pela glória própria, é o desejo de aparecer. E aqui eu diria que todos nós lutamos contra o orgulho de querer aparecer. Só que a unidade da igreja ela é encontrada com humildade. O contrário de partidarismo e vanglória é humildade. Se eu quero lutar contra o orgulho, contra o partidarismo, contra o fazer coisas em meu próprio benefício, eu tenho que perseverar e manter e buscar a humildade. O que é a humildade? A humildade é um pensamento correto sobre Deus e sobre mim. Eu sei que Deus é santo e eu olho para Ele e cada vez que eu olho mais para Deus e eu percebo que Ele é santo, mais eu percebo que eu sou pecador. E isso me faz me humilhar, isso me torna humilde. Aqui é muito importante porque é justamente isso que Paulo vem falar. Ele vem dizer, não faça por partidarismo, vanglória, mas por humildade. Humildade. Aí ele diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Humildade. A capacidade de você reconhecer que você é fraco, a capacidade de você reconhecer que você é pecador, que você tem que amar o próximo, que você tem que ter misericórdia, que você tem que agir corretamente por mais que o outro seja ruim. Humildade. Às vezes nós entendemos errado o que é humildade. Muitas pessoas olham para uma pessoa que não fala nada, que é simples, no sentido de falar, é a pessoa tímida, que não fala nada e quando fala é bem baixinho. E aí nós achamos, porque a pessoa fala bem baixinha, bem mansa, então significa que ela é humilde. Mas humildade não tem a ver com o tom de fala. Pode até ter uma implicação. Mas humildade é o entendimento correto de quem você é e uma aplicação correta de quem você é. Alguém que fala verdades firmes não significa que aquela pessoa não é humilde. Pelo contrário, Paulo, muitas e muitas vezes na Escritura, vai usar uma firmeza muito grande e ele não deixa de ser humilde, né? Ele lá na carta de Gálatas, ele vai chamar no capítulo 3 os irmãos de insensatos, de tolos, de ignorantes. Perceba? Mas cadê a humildade, Paulo? Não, Paulo está sendo firme com a verdade. Agora, Paulo era humilde? Sim. E o que prova isso? Que ele falava de baixo, que ele tinha vergonha de falar, que ele era pobre fisicamente e financeiramente? Não, nada disso. Humildade não é isso. Nós temos muitas pessoas ricas humildes e nós temos muito pobres orgulhosos, soberbos. Humildade é o entendimento correto de quem você é e uma aplicação correta disso. Paulo se achava o principal dos pecadores. Paulo achava o menor de todos os santos. Então, Paulo, ele tinha uma visão humilde de si. E isso nós precisamos para poder viver em unidade. Saber que os outros pecam, como eu também peco. Saber que os outros erram, como eu também posso errar. Saber que os outros podem fraquejar, como eu também posso fraquejar. E note que isso não significa que eu não vou falar a verdade ou que eu não vou ser um mensageiro da verdade. Não, nada disso. Mas isso significa que eu vou batalhar pela unidade, que eu vou poder ajudar, que eu vou ter misericórdia e principalmente que eu vou perdoar. Nós temos uma dificuldade muitas vezes, movida pelo nosso orgulho, de quando alguém nos ofende,
no contexto da nossa família física ou até mesmo no contexto da família da igreja, da família da fé, nós temos muitas vezes pessoas com dificuldade de perdoar. Não, o irmão tal fez isso comigo, pois eu não perdoo, não. Ou até posso dizer que perdoo, mas lá no fundo eu não estou disposto a voltar ao mesmo relacionamento. Eu mantenho uma distância longa entre ele. Eu mantenho distância. Por quê? Porque eu não quero mais me envolver com aquele tipo de coisa. E aqui nós devemos ter cuidado, porque ao mesmo tempo que nós devemos perdoar em palavras, eu te perdoo, meu irmão, ao mesmo tempo eu devo entender que se a minha vida, toda vez que eu errar, um irmão se separar de mim e nunca mais se aproximar, eu nunca mais terei unidade com ninguém na igreja. Então a igreja é uma comunidade de pecadores, pecadores pecam, se arrependem, pedem perdão, e a igreja do Senhor deve então olhar para esse pecador olhando para si mesmo, tendo uma visão humilde de si, fazer com os outros o que você quer que faça com você mesmo. Então perdoar. E aqui vale um pensamento e uma reflexão para a sua vida. Você tem perdoado mesmo aqueles que lhe ofendem? Ou alguém lhe ofendeu, você nunca procurou resolver e você se mantém distante? Isso é partidarismo e vanglória. Humildade lhe chama a procurar a pessoa e dizer: irmão, você me ofendeu nisso e eu queria que o irmão soubesse, eu lhe perdoo, mas eu queria que o irmão soubesse que me ofendeste nisso. Talvez dar a oportunidade do irmão pedir perdão, talvez explicar ali que houve de fato um mal entendimento, o irmão não disse o que você pensou que ele disse. Cuidado, queridos, porque um grande inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo é a divisão. E a divisão ela é promovida pelo partidarismo e vanglória e por ausência de humildade. Aqui Paulo diz: considere os outros superiores a você mesmo. Ele vai dizer: não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, também cada qual que é dos outros. Ou seja, não cuide só dos seus interesses, cuide dos interesses dos seus irmãos. Não cuide só da sua vida, cuide da vida dos seus. Aqui, queridos, é uma ordem de Deus. Interessante, porque nós vemos num contexto em que o mundo diz: cuide de si, cuide da sua vida, deixa a vida dos outros. Mas aqui Deus vem nos dizer: não olhe só para o que é seu, não olhe só para a sua vida, olhe para a vida dos outros, olhe para a vida da sua família da fé, olhe para a vida da igreja, né? A palavra de Deus vem exortar muitas vezes pessoas que vivem em detrimento só da sua vida e sacrificam o povo de Deus, né? Nós temos uma repreensão severa lá no Antigo Testamento ao povo de Israel, porque cuidavam de manter suas casas apaineladas, eles cuidavam para ter casas luxuosas, mas a obra de Deus permanecia em ruínas. Tinha uma visão só para si, mas cadê o povo de Deus? Cadê a visão do reino de Deus? Então nós precisamos, queridos, olhar o que Paulo está dizendo aqui, vamos ter em vista o que é do outro, vamos nos preocupar com o outro. E o que é preocupação? O que é amor? É aproximação, é zelo, é cuidado. Então vamos formar uma comunidade de cuidado, vamos zelar pela unidade. E quem é que nos motiva? É Jesus. Então note que Jesus Cristo foi aquele que fez isso. E é por isso que nós queremos dizer nessa noite, queremos que você grave no seu coração, que a vida de Jesus Cristo é o maior encorajamento para a unidade da igreja. Jesus se sacrificou pelos outros, Jesus morreu pela sua igreja, Jesus tinha tudo para ser altivo, mas ele foi humilde, e olha que ele é Deus. Jesus tinha tudo para desprezar Pedro, que errou várias vezes com ele, mas Jesus se aproximou de Pedro. Então cuidado, para você não ter um entendimento e uma atitude soberba e se colocar acima de Cristo. Olhe para Jesus. Jesus buscou a unidade. Jesus cuidou dos seus discípulos. Olha o entendimento dos discípulos. Falhou com ele várias vezes, nem oravam com ele quando ele pedia. Correram quando ele mais precisou. Negaram. Mas o que é que Jesus faz? Se aproxima dos seus discípulos. Então olhemos para Cristo, tem exortação nele, tem encorajamento nele, olhemos para ele e busquemos a unidade. Queridos, nós devemos olhar para Cristo
e nos aproximar uns dos outros. Viver uma vida mais próxima. Muitas vezes nós consideramos e achamos que vida de igreja, eu acho que isso está na mente de alguns, né? Que a vida na igreja, ela é uma vida de ter um nome no hall de membros. Ela é uma vida de aparecer na igreja de vez em quando. Mas isso é visitantes. A família da fé, como Paulo se reporta à igreja, é família, é unidade, é estar junto. Como é que você está próximo da sua igreja? Qual tem sido a sua aproximação da igreja do Senhor Jesus? Talvez você esteja pensando que você está vivendo igreja, mas na verdade você tem visitado uma igreja. Muitas vezes nós encontramos pessoas, amigos, próximos, que visitam mais a igreja do que próprios membros. Isso significa que visita a igreja não significa que você está vivendo igreja. Esse período de pandemia, ele não nos impediu de ser igreja, porque nós vamos continuar buscando meios para estarmos próximos uns dos outros. Mas possivelmente quem já estava longe da sua igreja continua longe e agora tem desculpas para dar para não se aproximar da unidade da igreja. E é por isso que se esse é o seu caso, olhe para Jesus. Não tem nenhum encorajamento maior para a vida de quem está distante da vida de unidade da igreja do que Cristo. Cristo se deu pelos outros. Ele tinha tudo para buscar só a sua glória, mas ele também nos abençoou. Faça o que Cristo fez. Olhe para ele. Faça com os outros o que a graça do Senhor fez com a sua vida. Busquemos a unidade olhando para Cristo. E aqui, amados, eu quero então terminar fazendo duas aplicações. A primeira delas no sentido de exortação e a segunda delas no sentido de encorajamento. A primeira exortação diz respeito ao fato que nós temos em toda a Escritura um encorajamento para a unidade, para a vida do povo estar junto, em conjunto. Nós temos na Escritura o fato de que Deus abomina a divisão, a contenda, os problemas. Deus julgou severamente o povo de Israel por causa de contendas com o povo dele. E com isso eu quero dizer que você deve sim batalhar pela unidade e deve ter cuidado para que jamais você seja um instrumento de divisão na igreja. Esse assunto ele é um assunto que deve nos causar temor, medo de Deus. Porque Deus, ele ama a unidade, ele zela pela igreja e ele odeia atitudes que levam a trazer dificuldade de relacionamento entre irmãos. Eu diria que nesse aspecto a nossa língua é o nosso maior inimigo. Como Tiago diz, muitas vezes com a nossa língua a gente louva a Deus e com a mesma língua a gente traz dificuldade para o relacionamento entre irmãos. Então muito cuidado, a sua boca deve ser bênção, mas se ela vai ser aberta para não ser bênção, que você se cale, porque Deus odeia atitudes que levam a dificuldade de relacionamento na igreja dele. E aqui eu quero trazer à sua memória o texto de Provérbios 6, versículo 16 em diante, em que Deus diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E aí ele menciona: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E então ele menciona no versículo 19, testemunha falsa, o que profere mentiras, e aí ele diz, e o que semeia contendas entre os irmãos. Não semeie contendas entre os irmãos. Seja um pacificador. Não esteja no campo da abominação do Senhor. Deus abomina quem cria contendas. Então, se você não pode apaziguar, não amplie a possibilidade de divisão entre os irmãos e relacionamentos. Seja um pacificador. Cuidado para você não estar debaixo da abominação do Senhor. E a segunda é o encorajamento. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente poderia dizer assim, rapaz, Paulo poderia estar cuidando de tanta coisa,
Paulo poderia estar cuidando de tanta coisa na vida dele, se preocupando com a sua vida, mas Paulo estava preocupado com a unidade. Paulo estava querendo que a igreja ficasse unida. E aqui é o conselho. Irmãos, que todos nós busquemos encontrar alegria na unidade da igreja. Todo pastor, como o pastor Paulo tinha, todo pastor, o verdadeiro pastor, tem uma preocupação para que a igreja esteja unida. E a minha oração nessa noite é que isso seja uma luta comum. Nossa, lembre-se, é importante a unidade da igreja. Martinho Lutero tem uma frase interessante que ele comenta sobre esse texto, que ele diz o seguinte: há uma extraordinária ternura nesta exortação, na exortação para a unidade, na qual Paulo roga por todos os meios que os filipenses nutram mutuamente harmonia entre si, para que no caso de se dilacerarem por contendas domésticas, não se exponham em embustes dos falsos apóstolos. Pois quando há desacordos, note bem, ele diz, quando há desacordos, invariavelmente, há também uma porta amplamente aberta para Satanás difundir doutrinas ímpias, enquanto que permanecer em harmonia é o melhor baluarte para repeli-las. Olha o que Lutero está dizendo. Ele está dizendo, olha, queridos, há um importante ensinamento aqui no que Paulo está dizendo. Paulo sabia da importância da unidade, porque quando há discórdia, o diabo age. Até para difundir doutrinas erradas. Mas quando há unidade, aí é o lugar em que há o crescimento espiritual. Então que nós, queridos, possamos de fato crescer no Senhor. Que nós possamos de fato viver a nossa vida buscando a Deus. Olhe para a vida de Paulo. Paulo estava na prisão, estava passando por uma situação difícil, mas na prisão, preso, reconhecido digno de punição capital, prestes a ser morto, alguém que estava passando por possível tortura, quem sabe, humilhação, alguém que estava vivendo na iminência da sua morte, mas mesmo assim, tendo uma vida com tanto problema, Paulo para buscar a unidade da igreja. O que lhe impede de buscar uma vida mais próxima da igreja? O encorajamento é, olhe para Cristo. Olhe para Paulo. Se Paulo, um pecador, conseguiu olhar para Jesus, e mesmo Paulo estando preso, prestes a ser morto, humilhado, ele pôde buscar a unidade da igreja, você também, olhando para Cristo, pode. Então que nós olhemos para Cristo e que nós possamos buscar estar mais próximos uns dos outros, cultivando, nutrindo e zelando pela unidade da igreja, como Deus quer. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a vida de todos. Deus abençoe.